Deixe-me apresentar Ryoma. Ele é um homem de 39 anos que infelizmente foi contratado por uma empresa que o explorava impiedosamente todos os dias. Certo dia, enquanto dormia tranquilamente em sua cama, ele caiu no chão e bateu a cabeça com força, resultando na ruptura de vários vasos sanguíneos em seu cérebro. Infelizmente, isso levou a uma hemorragia cerebral que causou sua morte. Sendo um homem de grande porte, seu único arrependimento era ter morrido de uma maneira tão triste e miserável, apesar de ter fortalecido sua cabeça como se fosse uma rocha, suportando todas as agressões dos seus pais ao longo dos anos. O pai dele, e até seu chefe, que quebrou uma garrafa em sua cabeça, o trataram mal desde a infância. Ele perdeu todas as esperanças e sonhos após uma vida difícil. Após sua morte, encontra 3 deuses: Gen, o Criador; Lulutia, a deusa do amor; e Khufu, o deus da vida. Eles dizem que o reencarnarão em um corpo de 8 anos em outro mundo chamado Sailfall. Explicam que a Terra tem muita magia, e o outro mundo está ficando sem. Então, enviando-o para Sailfall, criarão um portal para que a energia mágica flua da Terra para Sailfall, com feitiços de reencarnação. Após explicar tudo com uma história para contar, ele assina um NDA para manter a reencarnação em segredo e não mencioná-la a ninguém. Depois, levam sua alma para outro mundo e um novo corpo jovem. Ryoma acorda como uma criança de 8 anos, sozinho na floresta, com manual e itens básicos dados pelos deuses para sua nova vida. No manual, ele aprende sobre suas estatísticas, magia e feitiços. Ele pode usar todos os elementos, mas isso dificulta se tornar mestre em algum. Suas estatísticas básicas de força são decentes, com resistências mentais sendo as mais altas. Ele nota que manteve seus pontos fortes da vida anterior e se anima com o uso da magia pela primeira vez. No primeiro experimento, Ryoma doma uma gosma para testar o feitiço de domesticação, e fica contente com os resultados. Então, decide viver na floresta de Gana e pesquisar slimes como hobby. Então foi assim. Nos 3 anos seguintes, vive na floresta reunindo 1000 slimes de vários tipos. Elas ajudam em casa com tudo: limpeza, cura, artesanato e até no banheiro. Vive em paz, coletando materiais e lutando contra feras e bandidos. Mas na maior parte do tempo é bem tranquila. Um dia, enquanto viajava pela floresta, ele viu um grupo de homens importantes chamando por seu amigo Hughes, que caiu gravemente ferido por uma fera. Um dos companheiros diz que não tem magia suficiente para curá-lo, e eles se preocupam em levá-lo de volta à cidade rapidamente. Nesse momento, Ryoma aparece e diz que tem um remédio que pode ajudar o amigo ferido. O curandeiro pega o remédio, testa-o cuidadosamente e depois o entrega a Hughes, aliviando sua dor e fazendo-o adormecer. Após isso, Ryoma gentilmente oferece a eles para descansar em sua casa, e todos o acompanham até o local. Durante o caminho, Ryoma menciona que parece haver uma fera selvagem na área, e que ela pode retornar, por isso eles devem se apressar. Depois disso, ele os conduz até sua casa, que ele protege com uma barreira mágica. Os homens se perguntam se ele é um caçador, e por que uma criança tão pequena vive na floresta. Eles colocam Hughes na cama para descansar, e depois se perguntam sobre Ryoma. Ryoma traz uma caixa de remédios e diz para levarem ao amigo, oferecendo também água fria com gelo. Os homens notam isso e perguntam se ele sabe magia de gelo, e então pedem seu nome. Ryoma se apresenta, e o líder dos homens se apresenta novamente como Duke Reinhardt. Depois, os outros homens também dizem seus nomes e explicam que foram emboscados por bandidos. Todos lutaram facilmente, mas um urso negro os atacou e Hughes se feriu. Foi então que encontraram Ryoma. Depois, Reinhardt pergunta a Ryoma o que ele faz ali e como usa vários feitiços mágicos e faz poções. Ryoma conta sua história de fachada e explica que seus avós eram ex-aventureiros e lhe ensinaram tudo. Ele diz que eles morreram há 3 anos e mandaram ele para uma aldeia. Mas como forasteiro, nenhuma o aceitou. Então viveu sozinho na floresta. Depois, obrigam Ryoma a tocar um cristal que revela se alguém é criminoso e algumas informações básicas. Ryoma obedece e vai preparar o jantar. Enquanto isso, os homens percebem que Ryoma é, na verdade, apenas um garoto de 11 anos, mas com habilidades de resistência à dor de alto nível. Eles começam a se perguntar que tipo de vida difícil ele deve ter tido até agora, e ficam tristes por ele. Decidem que não podem simplesmente deixá-lo ali. Reinhardt diz que irá para casa, conversar com seu pai e sua esposa, e só depois verá o que pode fazer para ajudar Ryoma. Com isso, todos esperam até que Hughes se recupere, e em seguida, voltam para a cidade. No dia seguinte, Reinhardt encontra Ryoma com sua família e servos. Todos se apresentam. Está lá o pai de Reinhardt, Reinbach, sua esposa, Duquesa Elise, e a filha Elíria. Eles ficam maravilhados com os milhares de slimes de Ryoma. Reinhardt pergunta se eles se multiplicaram desde a última vez, e Ryoma confirma que eles se separam e crescem. A filha Elíria pergunta como ele coloca tudo em casa. Ryoma diz que os slimes aprenderam e mostra. 100 slimes iguais se juntam, formam um grande slime com a habilidade Minimize, que encolhe ao tamanho de um slime normal. Assim,
Ele coloca todos os slimes em casa eficientemente. Ao ver isso, a mãe Elise se aproxima de Ryoma e pergunta como ele domou um slime grande, algo inédito. Ryoma explica que parecem uma entidade, mas tem 100 núcleos. Domar todos juntos é impossível, mas ele domou cada um e depois os uniu em um grande slime. Elise e o pai de Reinhardt ficam surpresos e dizem a Ryoma para se registrar na guilda dos domadores e apresentar isso a... Illyria diz que quer domar um slime mais limpo como seu primeiro familiar e pede a Ryoma para orientá-la. Depois, todos se reúnem com Ryoma para conversar. Primeiro, eles lhe dão um relógio como agradecimento por sua ajuda recente. Illyria explica que são uma família de domadores e estão lá para ajudá-la a domar seu primeiro familiar. Ela quer domar um slime, mas está indecisa sobre qual escolher. Então, pergunta a Ryoma sobre 2 tipos raros de slimes em sua família, que ela nunca viu em livros. Ryoma explica que são Scavenger Slime e Cleaner Slime. Os slimes necrófagos comem lixo, enquanto o slime limpador come sujeira e fuligem sem prejudicar mais nada. Também elimina odores das coisas que limpa. Illyria anota e decide domar um slime de limpeza como primeiro familiar, pedindo a Ryoma que a guie. Ryoma mostra onde há muitos slimes mais limpos e sugere usar a água do banho como isca. Não sei por que um slime gostaria de água do banho, mas tudo bem. Ryoma fica envergonhado ao dizer isso, mas Hughes sempre conta tudo diretamente. Assim, todos saem e voltam ao pôr do sol, com Illyria domando um slime mais limpo. Depois, todos se reúnem com Ryoma para o chá da tarde e perguntam se ele decidiu o que fazer. Ryoma pensa e responde que ainda não sabe se deve ficar na floresta ou se mudar. Ele se questiona se conseguiria se adaptar após 3 anos sem conversar com ninguém. O pai de Reinhard sugere que Ryoma se junte a eles em uma viagem à cidade mineira de Gimel. Dessa forma, ele pode conhecer o mundo lá fora e está sempre livre para voltar se quiser. No início, Ryoma está relutante em fazer sua escolha, mas então, Illyria fala e o ajuda com algumas palavras de incentivo. Ela diz a ele que essa foi a primeira vez que ela também partiu em uma jornada e que no início estava com medo, mas no final acabou sendo muito divertido e ela pôde conhecer Ryoma e até mesmo domar seu primeiro slime. Ela diz que, se ele for com eles, terá experiências emocionantes e conhecerá novas pessoas, o que faz Ryoma repensar. Após ouvir, Ryoma aceita feliz a oferta e começa a empacotar suas coisas na caixa dimensional. Ao saber que ele usa esse feitiço, a família Reinhardt se surpreende com seu talento, e Elise oferece ajuda com magia quando quiser. Com tudo embalado, no dia seguinte, todos chegam para buscar Ryoma. O mordomo Sebas usa seu feitiço para retirar cavalos e carruagens, e começam a jornada para Gimel. Um dia, no caminho, a carruagem para de repente. Reinhardt sai para verificar e descobre que um deslizamento causado pela chuva bloqueou o caminho. Com medo de bandidos na área, eles optam por limpar o caminho em vez de voltar e pegar a rota mais longa. Ryoma decide ajudar e usa uma capa de chuva especial feita de fibras de gosma pegajosa. O duque anterior nota que Ryoma é cheio de surpresas e nunca pensaram em usar a fibra assim. Depois, Ryoma desce até Reinhardt e mostra uma magia de combinação inteligente que permite fazer ladrilhos sólidos a partir dos detritos, bloqueando a estrada. Ele empilha as peças com seus slimes e limpa a estrada rapidamente. Todos elogiam Ryoma por sua abordagem inovadora e continuam a jornada. 3 dias depois, chegam a Gimel. Ryoma nota que é a primeira cidade que visita após reencarnar há 3 anos. Ele explica que viverá com a família Reinhardt, conhecida por ser de negócios. O objetivo da viagem é o duque verificar as minas, decidir quais continuar e quais fechar. Após se instalarem, vão à igreja para Ryoma receber sua placa de status, que é uma identidade mostrando habilidades, capacidades e dados pessoais. Ryoma entra na sala de avaliação, põe a mão na bola de cristal que calcula suas estatísticas e as coloca na placa. De repente, Ryoma vê uma luz, e sua mente é levada ao reino dos deuses. Ele encontra os 3 deuses novamente, que dizem estar felizes por vê-lo aproveitar a vida. Gain revela que Ryoma acidentalmente criou os slimes limpador e necrófago, ao expô-los aos seus elementos. Eles contam sobre a família de Reinhardt, e revelam que um ancestral se casou com alguém transferido da Terra, como ele, um domador. Realizaram grandes feitos, como criar a escola de magia de domesticação, e a família Reinhardt tem recebido suas bênçãos desde então. Disseram que sua filha Illyria herdou várias características dos ancestrais, incluindo outro transferido do lado materno, um típico otaku reencarnado com habilidades de combate. Eles dizem que na próxima vez, ele poderá conhecer os outros deuses,
pois começaram a tomar. Ryoma mostrou grande interesse nisso. Com isso, seu tempo com os deuses está acabando. Depois, ele sai para encontrar outras pessoas. Ao sair, o pai de Reinhardt diz que Ryoma tem talento excepcional para sua idade e sugere que ele se registre na Guilda dos Domadores e suba de posto para proteção. Eliaria pergunta sobre a capacidade mágica de Ryoma, e ele responde que é 198,0. Eliaria comenta que a sua era 200,0 e diz que, apesar da alta capacidade mágica de Ryoma, ele controla bem sua magia. Já ela, mal consegue usar magia com proficiência. Sebas explica que um efeito colateral de ter alta capacidade mágica é a dificuldade em controlá-la. Mas Ryoma mostrou talento excepcional nesse aspecto. Elíria pergunta como ele aprendeu a controlar a magia, e ele diz que praticou brincando com ela e ensinará na próxima vez que treinarem. Depois, vão à Guilda dos Domadores e registram Ryoma, mas lá descobrem que a guilda mede a capacidade pelo poder da fera controlada. Como Ryoma só domou slimes, ele não tem muito espaço para subir de nível. Todos vão para a Guilda dos Aventureiros, que classifica por habilidades e não por família. Na guilda, Ryoma passa no exame com louvor. Ele se registra como arqueiro e acerta todos os 45 alvos facilmente na primeira rodada. Depois, ele acerta rapidamente todos os 50 alvos móveis na segunda rodada com precisão. Enquanto todos comemoram seu talento, o instrutor joga uma faca em Ryoma por trás, mas ele percebe a tempo e a devolve. Então, invoca uma agulha de terra e ataca o instrutor. O instrutor o interrompe, revelando que foi um teste para alertar os arqueiros sobre vulnerabilidades a ataques pelos pontos cegos, e elogia Ryoma por ser o primeiro a devolver a faca cega. Os jogadores se aproximam dele e tentam contra-atacar. Ele então se apresenta como o mestre da guilda Worgen. Ryoma pergunta por que o mestre estava fazendo seu teste pessoalmente. Worgen responde que não sabe o motivo, mas o duque e sua família vieram ver o exame, então ele teve que fazê-lo pessoalmente. Depois disso, ele registrou Ryoma na guilda como aventureiro de classificação G. Ele diz que poderia começar no rank I, mas temia que parecesse favoritismo. Então quer que Ryoma suba sozinho e prove suas habilidades. Ryoma concorda e escolhe uma missão de rank G no quadro de empregos. A maioria envolve tarefas menores, como recolher lixo, limpar casas e encontrar objetos perdidos. Ryoma decide aceitar limpar uma casa usando seus slimes. No dia seguinte, ele leva seus slimes necrófagos e limpadores para a casa do cliente, ao lado de um depósito de lixo. Ao chegar, toca a campainha e uma catgirl sai, perguntando se ele veio limpar a bagunça. Ela o abraça chorando, dizendo que quase perdeu a esperança de ver a casa limpa novamente. Ela se apresenta como uma companheira de aventuras chamada Mia, e explica que o terreno sob o depósito de lixo ao lado de sua casa era instável. Um dia, montes de lixo romperam a parede do porão e se acumularam lá. Logo, o problema ficou enorme, e ninguém conseguia lidar com ele, deixando-a arrasada com o porão cheio de lixo. Ryoma decide trabalhar no depósito de lixo, e usa seus slimes necrófagos para comer todo o lixo em minutos. Então, ele repete o processo no porão para se livrar do lixo e usa sua lavadora Magic Mist para molhar o cômodo. Depois, deixa os slimes limpadores fazerem a limpeza e preenche o buraco na parede com a mesma magia usada para limpar os detritos. Ele faz tijolos com os detritos e usa a solução dos slimes verdes como concreto. De repente, ele termina tudo em poucas horas. Mia desce e se surpreende com o excelente trabalho de Ryoma. Ela admira a rapidez e habilidade dele, agradece e dá um bônus. Ryoma volta à guilda e pega sua bolsa de ouro. A recepcionista comenta como Ryoma fez um trabalho incrível, já que ninguém aceitaria devido ao volume de lixo na casa. Depois, o mestre da guilda o chama ao escritório e elogia seu ótimo trabalho na primeira missão. Em seguida, fala sobre outra missão que precisa de seu serviço e explica o problema do banheiro comunitário, normalmente atribuído às pessoas das favelas. Mas, com a mina de ferro produzindo menos minério, o governo decidiu cortar o orçamento, afetando a administração da comunidade. O prefeito de Barbach, grande responsável pela administração de favelas, cortou o salário dos moradores alegando que não trabalharam o suficiente. Ele afirma que, por negligência, as fossas dos banheiros estão cheias, e ninguém quer limpá-las por causa do volume de sujeira e do cheiro horrível. Ryoma se solidariza e aceita o trabalho, dizendo que discutirá com o duque para ver se algo pode ser feito. Depois,
Ele volta e conta tudo para Reinhardt e sua família. O pai de Reinhardt nota a corrupção e se irrita. Elise comenta que, como duque, Reinbach reformou o departamento de gestão comunitária e destinou fundos para oferecer empregos às pessoas da favela. Mas agora, estão destruindo seus esforços com corrupção. Eles agradecem a Ryoma pela informação e começam a investigar. Ryoma pega seus slimes e vai para as fossas dos banheiros comunitários. São 30 fossas no total, cada uma com vários metros de largura. Ele vê que o dia será longo e prepara seu exército de slimes limpadores, usando uma roupa de limpeza especial à prova d'água. Assim, ele os leva aos poços e começam. Eles fazem sua rotina com os slimes necrófagos e limpadores, deixando tudo brilhando. Ryoma usa sua magia Lightning M para desinfetar e evitar doenças. Após comerem tanto, os slimes evoluem e ficam mais fortes. Ryoma nota que ganharam resistência ao miasma, indicando que os poços tinham magia maligna acumulada. Não é surpreendente, certo? O lugar está cheio de coisas ruins. Ele corre para a guilda e relata o miasma. Todos se preocupam com ele, e ele se sente grato por isso. Pede ao mestre da guilda para fazer o trabalho e que ninguém use os banheiros até terminar. No dia seguinte, o mestre designa um grupo de aventureiros para guardar, e Ryoma cuida dos banheiros restantes. Ryoma se esforça e trabalha dias seguidos até meia-noite, terminando o quanto antes. Depois, volta para casa e pensa em sua vida passada, onde trabalhar até tarde era normal, e ele era explorado pela empresa. Lembra como sua mãe sempre o recebia, mas após sua morte, sentiu um vazio no coração que nunca foi preenchido. Com o tempo, ele ficou menos sociável e teve dificuldade em fazer amigos e laços. A vida parecia cinzenta e ele perdeu a esperança. Com olhos tristes e corpo cansado, volta para casa e, surpreso, a família Reinhardt está lá para recebê-lo. Perguntam se está bem, tiram a bagagem e preparam banho e jantar. Ao ser tratado assim, ele se sente abençoado e chora quando Alan o abraça, lembrando sua mãe. No dia seguinte, Ryoma acorda com café da manhã feito pela jovem. Durante o café, Elíria pede a Ryoma ajuda para treinar feitiços. Ryoma lembra sua promessa e aceita ensinar. Depois, pede a Camel, Sebas e Elise que o ensinem feitiços avançados. Todos concordam com alegria e terminam o café da manhã. Após isso, vão ao campo de treinamento. Ryoma ajuda Elíria a praticar magia de fogo, gelo e água com jogos como criar um sparkler, um fogo de artifício, fazer bolhas com as mãos e até jogar vôlei com elas. Ele ensina a adicionar água às bolhas e usar magia para fazê-las flutuar e transformá-las em objetos diversos. Depois de mostrar tudo, ele a deixa praticar e vai a Camel para aprender feitiços de ataque. Camel ensina flecha de fogo, tiro de água, martelo de vento, bala de pedra, flecha de gelo, flecha de atordoamento e feitiços defensivos. Sebas então ensina Ryoma feitiços complexos como Dimension, Home e Warp. No fim do dia, Ryoma aprende todos. No dia seguinte, eles vão às minas para a inspeção e para Eliaria ganhar experiência como aventureira. No caminho, Eliaria fala a Ryoma que irá para a capital real estudar. Ryoma se pergunta se ela partirá logo e fica triste. Então eles chegam às minas e se dividem em dois grupos, funcionários e crianças em um e os anciãos no outro. Na inspeção, encontram um enorme louva-a-Deus das cavernas. Hughes explica que vivem em colônias e se multiplicam rápido. Se virem um, podem esperar mais 30 por perto. Eliaria cuida do primeiro em batalha individual e o derrota com flechas de gelo. Depois, Ryoma enfrenta 4 homens das cavernas e os massacra, como um lutador descolado com 2 facas. Ele endurece o corpo para se defender e corta os insetos rapidamente. Após a luta, exploram as cavernas e confirmam a infestação. Depois disso, decidem encerrar o dia e voltar. Mas Elíria vê uma gosma metálica rara à distância, corre até ela, prende-a com paredes de gelo e a pega. Ela leva Ryoma e oferece a bolha metálica como agradecimento por ensiná-la a brincar e praticar magia. Ryoma faz um contrato com a gosma metálica. A inspeção termina e eles encontram a família Reinhardt fora. Reinhardt relata que a mina tinha morcegos nas cavernas e anota para colocar uma missão na guilda de aventureiros para lidarem com os monstros. Enquanto está ali, Ryoma reflete sobre o que sua gosma de metal consumiu e então percebe que a sujeira abaixo deles tem uma coloração vermelha, questionando se ela está repleta de ferro oxidado.
Ele, então, utiliza sua magia de alquimia para extrair limalhas de ferro da terra, e, em seguida, aplica os feitiços de combinação e consolidação para transformá-las em uma barra reluzente de ferro sólido e puro. O pai de Reinhardt elogia Ryoma por mais uma aplicação inovadora da magia. E logo após, lembra que desejava apresentá-lo ao proprietário da Morgan Trading Companhia, Serge Morgan. Depois, todos vão para a Morgan Trading Company, e Ryoma mostra a Serge seus produtos exclusivos, como o tecido à prova d'água e a barra de ferro com fio de gosma verde. Firmam um contrato de compartilhamento de lucros, onde Serge venderá esses itens para Ryoma. Reinhardt insiste que todos os lucros vão para ele, não para a família. Ryoma agradece a todos pela ajuda e generosidade, e encerram o dia. No dia seguinte, o grão-mestre da guilda informa Ryoma e os aventureiros que os responsáveis pelo incidente do banheiro foram presos graças ao Duque Reinhardt. Ele revela que a próxima missão é limpar as minas dos monstros, começando na manhã seguinte. O dia seguinte inicia experimentando com sua gosma metálica para testar suas propriedades. Ele parece resistente a ataques físicos, veneno e soluções pegajosas, mas teme ácidos. Ryoma nota que ele é vulnerável à corrosão. Depois, Ryoma se junta aos aventureiros e vão às minas para começar a missão. Fora do poço, o mestre da guilda forma as equipes e explica os tipos de monstros que podem encontrar. Ryoma se junta a aventureiros de nível B, como Jeff, Mia e outras feras. Ele revela que é um aventureiro de nível F após limpar o poço, e Jeff diz que pode subir para nível E após a missão de extermínio na caverna, se fizer bem. Mia pergunta quantos slimes ele tem. E Ryoma diz ter 728 slimes pegajosos, 323 venenosos, 211 ácidos, 3033 necrófagos, 11 limpadores e 2 de cura. Ryoma pede para adicionar à família 4.000 slimes, um de metal e um comum, totalizando 4.310. Todos o elogiam por domar tantos slimes. Welana pergunta sobre suas armas. Ryoma diz que usa arco e flechas, adagas, luta desarmado e conhece feitiços de ataque. Welana pede sua ajuda contra monstros voadores com seus feitiços, já que ele é o único na equipe para isso. Ryoma concorda e encontra um louva-a-Deus das cavernas. A luta acaba rápido, pois os insetos não são páreo para aventureiros de nível B e um treinador de Pokémon com fetiche por lodo. Decidem seguir, e Welana vê uma colônia de morcegos no teto. Todos se perguntam como lidar com tantos rapidamente, e Ryoma pede que deixem. Ele realiza um experimento. Primeiro, cobre todos com uma barreira à prova de som usando magia, e depois, usa o feitiço de bomba sonora para derrubar os morcegos de uma vez. Em seguida, seus slimes verdes pegajosos se unem e se banqueteiam com a pilha de morcegos. Após limpar a caverna, todos saem e veem uma multidão ao lado do quadro de missões. Worgan e seu assistente pedem que todos se reúnam e revelam que uma de suas partes encontrou goblins nas profundezas da caverna, as minas. Com base em suas informações, há uma grande aldeia de goblins no centro das minas, com pelo menos 500 goblins. Eles planejam posicionar grupos de aventureiros em todas as rotas de fuga possíveis, para cercar os goblins, e depois emboscá-los, para aniquilá-los completamente. Depois disso, Ryoma e seu grupo se juntam aos outros aventureiros, e todos invadem a aldeia dos goblins. Mia e Célia começam a invasão atraindo os goblins para fora, e fazendo-os correr atrás delas. Eles levam os monstros para uma piscina de ácido preparada por Ryoma, e começam a reduzi-los com a ajuda de outros aventureiros. No início, tudo parece sob controle, mas descobrem que os goblins são o dobro do esperado. Parece interminável, e os arqueiros ficam sem flechas. Quando as coisas pioram, Ryoma age e mostra o poder de seu exército de slimes. Ele manda os slimes curadores para ajudar na recuperação dos aventureiros feridos, enquanto o enorme número de slimes necrófagos auxilia na coleta de flechas e no suporte aos arqueiros. Ao mesmo tempo, ele inicia um ataque com um enxame de slimes, paralisando um grupo de goblins com sua bomba sonora. E logo em seguida, os derruba com suas agulhas de terra e slimes. Todos ficam impressionados com a força e o potencial de Ryoma, como líder de ataque de um exército de um só homem. Eles lhe agradecem pela ajuda e a missão parece ter sido um sucesso. Oregon observa que deve haver cerca de 2.000 goblins, e que todos eles podem esperar um grande pagamento após essa missão. Mas nesse momento, enquanto todos comemoram a vitória sobre os goblins, o líder deles, um comandante goblin, surge de dentro da caverna ao lado de uma unidade de hobgoblins, mas Ryoma não lhes dá a menor chance de atacar, e reúne todos os seus slimes para atacá-los como uma onda de tsunami e derrotá-los com missão cumprida. Ryoma reúne todos e deixa seus slimes limpadores comerem a sujeira de goblin dos equipamentos dos aventureiros, surpreendendo a todos, pois é difícil de limpar. Mia nota que Ryoma pode ganhar muito com lavanderias usando slimes, e essa ideia fica com ele. Depois,
Todos saem, e Lapan diz a Ryoma que seus slimes de cura evoluíram e agora usam alta cura. Logo, todos os aventureiros se reúnem ao redor de Ryoma e agradecem sua ajuda. Eles percebem que ele encontrou seu lugar na guilda e voltam juntos. Ao retornar, Ryoma conta tudo à família Reinhardt e diz que decidiu se mudar, pois quer carregar seu próprio fardo e se sustentar sozinho. Todos discutem a ideia, e Ryoma explica que desde que chegaram à cidade, todos foram muito bons para ele e o ajudaram de várias maneiras diferentes. No entanto, por mais que ele aprecie isso, ele sente que está sendo mimado. Por isso, quer dar um passo atrás e trabalhar para construir seu próprio valor. Todos o ouvem atentamente, e os anciãos concordam em deixá-lo partir, mas apenas se ele prometer aceitar algumas condições generosas. Primeiro, ele deve informá-los sobre sua condição diariamente por cartas. Segundo, visitá-los ocasionalmente para mostrar que está bem. Finalmente, não hesitar em pedir ajuda se necessário. Ryoma se sente abençoado por conhecer pessoas tão boas. Elíria então se refere a ele e adiciona uma condição. Ryoma deve prometer encontrá-la após 3 e 6 anos. Durante o intervalo da sessão e também a formatura na Royal Academy, Ryoma faz uma promessa a ela, dizendo que eles se encontrarão novamente e mostrarão um ao outro o quanto cresceram durante esse período. No final, Elise menciona que, até chegarem à cidade, Ryoma ficará em sua pousada, e que isso não está aberto à discussão. Ryoma então se questiona se isso pode ser considerado como se separar deles e ser independente. E depois pergunta por quanto tempo eles permanecerão na cidade. Heimbach e Elise explicam que permanecerão lá até o surto dos Grellfrogs, que são caçados por sua pele, usada como armadura, e por seus órgãos, utilizados como ingredientes em vários medicamentos. No entanto, o verdadeiro alvo deles são os pássaros Limer, que vêm caçá-los todos os anos. E eles gostariam que Eliaria domasse alguns desses pássaros. Eles também convidam Ryoma para ir junto quando chegar o momento, e ver se ele consegue domar algum deles também. Após isso, Reinhardt pergunta a Ryoma o que ele quis dizer ao falar sobre se separar e viver de forma independente. Ryoma explica que deseja começar sua vida como aventureiro nesta cidade, e depois, abrir seu próprio negócio de lavanderia, utilizando seus slimes de limpeza para anunciar a remoção da sujeira dos goblins. Todos ficam satisfeitos com a ideia, e Heimbach sugere que Ryoma compartilhe isso com Surge. Reinhardt também faz um pedido, dizendo que entre suas missões e negócios, quando Ryoma tiver algum tempo, seria excelente se ele pudesse supervisionar as minas e garantir que as cavernas não são novamente infestadas por monstros. No dia seguinte, Ryoma vai com Eliaria até Serge, da Morgan Trading Company, e discute a ideia. Serge, um grande comerciante, vê potencial no plano de Ryoma e quer apoiá-lo totalmente. Ele sugere que Ryoma se registre na Merchants Guild, para que seu negócio cresça com o apoio deles. Com isso, todos vão à Guilda dos Mercadores, onde Serge apresenta Ryoma, a antiga mestre da guilda, Glisela. Ryoma mostra seus slimes limpos e explica como seu negócio funcionará. Glisela o elogia pela inteligência. Ela o registra na guilda e o encaminha para ver um terreno barato na estrada principal para sua loja. Todos vão até o local e veem um prédio queimado. Serge diz que havia um bar, uma pousada e um armazém, mas um incêndio destruiu tudo. Ryoma nota que o local é perfeito para sua lavanderia, pois está na área residencial e perto da Adventurers Guild. Serge ajuda com a papelada e se oferece para emprestar seus funcionários e materiais para começar. Após adquirir o terreno, Ryoma inicia a construção de sua loja com seus slimes e magia de construção, que afeta a economia. Ele remove as ervas daninhas com slimes necrófagos e dissolve o prédio antigo com slimes ácidos. Com o feitiço Create Block, cava um buraco e usa os materiais para criar tijolos, montando-os com a ajuda de slimes pegajosos. Em um dia, ele constrói um prédio de 2 andares com porão e dormitório para funcionários. Depois, pinta e decora com azulejos, com a ajuda dos amigos aventureiros. Assim, Ryoma abre sua primeira lavanderia em Gimel, chamada Bamboo Forest Laundry Service, brincando com seu sobrenome, Takebayashi, que significa floresta de bambu. Após a conclusão da construção da loja principal, Eliaria percebe que a área ao redor da loja está muito vazia e sem vida. Ela sugere que plantem grama e flores para dar mais vida ao local. Ryoma concorda com a ideia, e todos se dedicam a esse projeto. Enquanto trabalham, Elíria pergunta a Ryoma se ele não está exausto de tanto trabalho. Ryoma responde que isso não é nada comparado ao seu antigo emprego. Descobrimos então que em sua vida anterior, ele costumava criar figuras de ação de anime, e estou certo de que Ludwig adoraria conversar com ele sobre esse assunto. Depois, ele planeja abrir sua loja e fala sobre isso com Eliaria e Hughes. No caminho de volta, para na igreja e conversa com Kufo. Como os outros 2 deuses estão de férias na Terra, Kufo diz a Ryoma que sua mente é influenciada por seu corpo jovem e que isso não é um problema. Mas ele deve evitar trabalhar demais, como em sua vida passada. Ryoma aceita o conselho e volta para casa com grandes ideias para a cerimônia de abertura. No dia seguinte, Ryoma sai com Elíria e a família Reinhardt para praticar os novos feitiços de tempo de Elise. Vão para uma área montanhosa,
e Elise explica o feitiço de compartilhamento de sensações que praticariam. Ela diz que quando um domador faz um contrato com um monstro, eles criam um vínculo que permite compartilhar sentidos como olfato, audição, paladar e visão. No entanto, isso não ocorre com a magia de invocação, pois o invocador força o contrato com o monstro, tornando a ligação unidirecional. Elise diz que usarão pássaros da tripulação para praticar, e Elíria pergunta por que não usam seus slimes. Reinhardt explica que é difícil compartilhar sentidos com slimes, pois eles não têm visão. Após isso, eles estabelecem contratos familiares com os pássaros da tripulação e começam a praticar a técnica de compartilhar seus sentidos de visão. Isso leva algum tempo, mas, sob a orientação de Elise, ambos conseguem entender o conceito e finalmente conseguem compartilhar seus sentidos com os pássaros de forma bem-sucedida. Ryoma observa que a sensação é parecida com a de quando você experimenta a realidade virtual pela primeira vez e se questiona como Eliaria é tão talentosa, pois ela conseguiu fazer isso sem ter nenhuma experiência prévia semelhante, ao contrário dele. Após o treino, Elíria nota que é a primeira vez que Ryoma faz um contrato com algo além de um slime e pergunta como ele se sente. Ryoma responde que se sente normal, e ela diz que isso significa que ele tem aptidão para domar monstros pássaros. Ryoma pergunta sobre aptidão, e Reinhardt explica que quase todos os magos domadores têm um tipo de animal que domam mais facilmente. Ryoma diz que deve ter aptidão para domar slimes, e eles confirmam. Heimbach afirma que encontrar o monstro certo é crucial para o sucesso de um domador. Ele revela que doma poucas bestas de escamas, mas são fortes. Reinhardt diz que doma quase todas as feras de 4 patas, mas não pássaros. Elise se dá bem com monstros lobos e tem mais de 100 feras sob seu comando, incluindo mais de 20 fenrirs pequenos. Ryoma se pergunta quão incrível ela é, mas Elise diz que o vovô Reinhardt é ainda mais incrível, pois tem menos de 20 feras domadas, mas mais da metade são dragões. Ao ouvir isso, Ryoma fica chocado e se pergunta se ele está enganando mais do que ele mesmo com esse talento. Heimbach diz que teve sorte, mas não pode chamá-los onde quiser, pois causaria caos com um bando de dragões, que surgiu de repente na cidade. Ryoma pergunta o que seus monstros fazem sem ele, e ele diz que vivem nas montanhas, controlando os monstros. Elise menciona que seus lobos vivem em outra montanha, protegendo ervas dos caçadores. Após nos chamar, falar em várias línguas e nos fazer valorizar as pokebolas, todos encerram o dia. Nos dias seguintes, Ryoma prepara o tecido à prova d'água para Serge e pratica magia com Elíria. Depois, ele se junta ao grupo de aventureiros na guilda para discutir o surto de sapos de Grell e habilidades musicais para domar um pássaro limer com Elíria. No dia do surto, todos se preparam para lucrar e perguntam a Ryoma sobre as roupas de vidro à prova d'água usadas na missão de limpeza. Os banheiros comunitários. Ele os direciona para a Morgan Trading Company, enchendo os bolsos de Serge e Ryoma. Chega o dia do surto e Ryoma vai ao lago com a família de Reinhardt. No caminho, encontra os Peer of Sikun, que agradecem pela dica sobre os sapos Grell. O bêbado que insultou Ryoma também aparece, pede desculpas e todos saem felizes. Depois, Ryoma corre para alcançar a família Reinhardt e vê todos parados olhando os pássaros lêmures comendo sapos Grell. Eles observam enquanto Reinhardt mostra às crianças um homem tentando domar os pássaros. Ele toca a flauta, mas erra a melodia, e os pássaros zombam dele. O homem joga a flauta e pega na espada para atacar os pássaros, que revidam com magia de vento. Ele corre para os Reinhardts e cai no rio, mas Ryoma e Camel usam parede de terra para protegê-lo. De repente, um som assustador vem dos pássaros Limer, mas Ryoma não é afetado. Enquanto os outros lutam com o som, Ryoma usa magia para achar e isolar o pássaro escuro. O avô Reinhardart, que estava com ela, a chama de A do grupo por sua magia de cancelamento de ruído e a manda embora. Depois, o vovô Reinhardt explica que era um pássaro que limpa pesadelos, aparecendo a cada 10 anos. É incrível que Ryoma o localizou e mandou embora. Ryoma acha que resistiria ao feitiço por sua alta resistência à dor mental e se pergunta como vão domar o pássaro agora que todos fugiram. Os guardiões sugerem voltar no dia seguinte. Mas Elíria insiste em esperar, certa de que os pássaros voltarão hoje. Todos aguardam até o pôr do sol, mas nenhum pássaro aparece. Elíria diz a Ryoma que é hora da despedida, pois irá para a Royal Academy no dia seguinte. Ryoma também fica triste pela separação, e os dois têm um momento constrangedor em que Ryoma não se sente à vontade para falar, confortá-la. Hyugi sugere que ele a abrace e beije. Mas Ryoma recusa, dizendo que a deixa desconfortável. No entanto, ela apenas se afasta, com o rosto vermelho. Então, os pássaros Limer voltam,
e Ryoma acha que estão cautelosos por causa da interação anterior. Ele diz que vai se afastar para que Elyria possa interagir com eles, mas Elyria não deixa que a presença dele justifique seu fracasso, e toca o violino assim mesmo. Todos assistem em silêncio, apreciando a bela música. Logo, os pássaros começam a cantar com ela. Após a apresentação, um grupo voa perto dela, e ela faz um contrato com 9 pássaros lemur, pegando também um Pokémon brilhante. Depois, Ryoma tenta fazer um contrato com os pássaros e pega seu violão fiel. Ele toca o instrumento com uma maestria impressionante, e até os pássaros acabam assinando um contrato com ele. Todos ficam curiosos, perguntando-se qual é o nome desse instrumento mágico, e não deixam de exclamar como ele emite um som tão calmo, tão relaxante. Em seu grupo, há também uma variante rara, que é o pássaro Nightmare Lemur, que já conhecemos. Sebas então pede a Elyria que use uma magia de avaliação em seu pássaro brilhante. Eles acabam descobrindo que se trata de uma raça ainda mais rara de pássaros Lemur, chamada de Phantom Lemur Bird. Este pássaro é especial porque pode usar magia de luz, em vez da magia das trevas que o Nightmare Lemur usa. Pássaro. E assim pegam seu primeiro Pokémon do tipo pássaro. Essas crianças já são mais velhas que Ash, que ainda tem 10 anos, mesmo viajando o mundo várias vezes sem envelhecer. Mais tarde, organizam uma festa de despedida para Ryoma e para comemorar a domesticação dos pássaros lemur. Depois, Ryoma e Elyria se despedem em uma sala. Elyria partirá na manhã seguinte com sua família, enquanto Ryoma se mudará para as minas, focando em seu trabalho e vigiando as minas. Elyria parece triste e diz a Ryoma que nunca teve amigos. Todos temiam seu status ou sua grande capacidade mágica. Ryoma pergunta por que temeriam sua magia. E ela explica que cometeu um erro há 5 anos. Um garoto mais velho visitava a casa deles e ofereceu ensinar magia a ela. Ela não lidou bem com a magia e congelou o garoto. Isso não virou um incidente entre as famílias, mas o garoto espalhou que ela fez de propósito ou atacaria quem cruzasse seu caminho. Por isso, as pessoas se afastam dela. Ela então pergunta a Ryoma se ele também tem algum medo dela, agora que ele sabe de todo o seu passado. E ele responde que está tudo bem, que essas coisas acontecem com todas as pessoas 1 ou 2 vezes na vida. Ele diz que não tem medo dela, e que a considera uma amiga muito íntima. Depois disso, Elyria presenteia Ryoma com um colar de rubi especial que ela recebeu de sua mãe quando completou 10 anos. Ela diz a Ryoma para guardá-lo como um amuleto de sorte dado por ela. E que a troca de presentes entre amigos significa que eles se reencontrarão novamente em algum momento no futuro. O futuro também. Ao ouvir isso, Ryoma aceita e tenta retribuir dando a ela seus 2 slimes mais preciosos, dizendo que serão úteis na escola. No dia seguinte, todos se despedem de Ryoma e voltam para casa. Antes de partir, Ryoma agradece a todos pela gentileza e ajuda, desejando uma boa viagem. Todos querem que ele volte, e Elyria lembra da promessa de se reencontrarem em 3 anos. Ela afirma que estudará bastante, e quando se virem novamente, estará muito mais forte e habilidosa com a magia do ar. Então ele também deve seguir treinando. Depois, diz que já são amigos próximos, então ele pode chamá-la de Ilia, e sai com sua família. Ryoma se despede deles, sentindo tristeza pela separação, mas logo se anima, prometendo trabalhar duro para fazer seu negócio crescer e reencontrá-los um dia com orgulho. Enquanto isso, os deuses o observam de seu reino, notando como ele sentirá falta da família Reinhardt, e se alegram com seu futuro promissor. Obrigado por assistir. Se gostou e quer ver mais, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal com notificações. Inscreva-se para não perder vídeos futuros. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem. No dia seguinte, ele convida pessoalmente seus conhecidos. Começa com a família Reinhardt, depois Worgen, Glisela e outros aventureiros para a inauguração da lavanderia. Depois, prepara o banquete com Elyria e as empregadas dos Reinhardt. Enquanto isso, Serge traz 2 jovens gerentes gêmeos para Ryoma contratar. Eles entram e se apresentam como Carla e Calum, questionando como um garoto de 11 anos criou uma loja tão boa. Primeiro, pensam que Ryoma é parente dos Reinhardt, e ficam céticos sobre um negócio gerido por um garoto e slimes. Serge explica que eles eram subgerente e subgerente adjunto na filial de Luion da empresa. Ryoma os recebe e pede que o sigam para mostrar como sua loja funciona. Primeiro, os clientes compram um saco para roupa suja, que podem usar várias vezes. Existem tamanhos diferentes e cobram por saco, com preços variando conforme o tamanho. Após o pagamento e a entrega da roupa suja, eles recebem um recibo com um número exclusivo, necessário para retirar a roupa depois. Após receber os sacos, enviem para a sala dos slimes para limpeza, passar e dobrar. Ryoma os leva, mostra os slimes e diz que, quando terminarem, devem recolher a roupa, separar nos sacos e entregar aos clientes. Ryoma pergunta se tem perguntas, e os irmãos dizem que não.
Ryoma pergunta se estão insatisfeitos com seu trabalho e se acham que não é bom o suficiente. Depois, Ryoma os leva para ver os alojamentos e escolher seus quartos, já que são os únicos funcionários lá. Além dos dormitórios, há um banheiro na área de descanso e uma cozinha na loja. Os irmãos apenas dizem sim a tudo e não perguntam nada, o que faz Ryoma se perguntar se eles não são. Ryoma está feliz com o emprego. Logo, os clientes chegam e ele pede ajuda aos gerentes. A loja está cheia de conhecidos de Ryoma, como a família Reinhardt, aventureiros e mestres de guildas. Todos elogiam Ryoma e a comida, desejando-lhe sorte nos negócios. Durante a festa, Glisela tem grandes esperanças para Ryoma, e os gerentes gêmeos notam sua maturidade. Eria e Hughes vão praticar magia e se separam. Após a festa, Carla e Calum reconhecem o talento de Ryoma e pedem para trabalhar com ele. Eles explicam que no início eram céticos sobre o negócio. Mas, após verem seu esforço, aprovam sua ética de trabalho e querem se juntar a ele. Ryoma aceita feliz e se preparam para abrir amanhã. Ele esclarece que não é parente da família Reinhardt, mas apenas um aventureiro comum, não um nobre. Por isso, não precisam ser tão duros consigo e devem relaxar. No dia seguinte, Ryoma abre a loja com Elíria e os gerentes gêmeos. Depois vai à guilda dos aventureiros, pois não espera muitos clientes. No primeiro dia, Elíria pratica magia com Hughes e se separam. Ao chegar à guilda, Ryoma é cumprimentado por aventureiros que o felicitam por abrir seu negócio. Ele pergunta como souberam, e eles dizem que a guilda colocou uma placa de propaganda para a lavanderia dele. Ryoma fica contente ao saber disso. Em seguida, ele escolhe uma missão de coleta de ervas, para também verificar as minas no caminho. Após completar a missão e patrulhar as minas, ele retorna à loja e a encontra cheia com um grande... Ryoma diz que contratará mais funcionários para reduzir a carga. Ele entra e pergunta aos gerentes o que ocorre. E eles dizem que há muitos clientes, surpreendendo Ryoma, pois é o primeiro dia. Os clientes contam que aventureiros falaram da loja e esperavam sua abertura, pelos bons preços e limpeza de sujeira de goblins. Ryoma agradece a todos por virem e ajuda na loja, encerrando o dia com bons lucros. Depois, ele se pergunta se está sobrecarregando os funcionários como foi explorado antes, e pergunta se descansaram. Eles dizem que estavam tão ocupados que não se sentaram, e Ryoma decide contratar mais funcionários para aliviar a carga. Depois, ele vai à guilda dos mercadores, conversa com Glisela e pede ajuda para contratar mais pessoas. Ela o parabeniza pelo sucesso do primeiro dia e diz que reunirá candidatos para ele escolher. Ele volta à pousada de Reinhardt e conta sobre o dia. Reinhardt sugere que Ryoma visite o quartel-general dos guardas, pois eles têm muita roupa para lavar diariamente. Assim, ele pode ganhar um cliente fiel. Ryoma agradece a sugestão e dorme com expressão cansada, mas feliz. No dia seguinte, os negócios crescem na lavanderia de Ryoma, e os clientes se surpreendem com sua limpeza eficiente. Manchas difíceis, como sujeira de goblins, a preços justos. Após ajudar de manhã, Ryoma vai à guilda dos comerciantes para falar com o mestre sobre recrutar novos funcionários. A senhora reúne um grupo no salão, e Ryoma se apresenta, fala do seu negócio e pergunta quem quer trabalhar com ele. Ele explica que precisam de pessoas para conversar com clientes e carregar itens leves, como roupas e armaduras. Ele é domador e trabalha com slimes. Se alguém tiver problema em trabalhar com eles, ou com o fato dele ser jovem, pode sair ao vê-lo falando de negócios e com slimes. Ainda assim, todos saem, exceto 2 pessoas. Ryoma fala com elas, que dizem não se importar em trabalhar com slime. Ele pede que se apresentem. O homem se levanta, diz ser Fei, e apresenta sua filha, Li Ling. Fei quer que Ryoma os contrate, e pergunta se sua perna quebrada será um problema. Mas Ryoma diz que não. Depois disso, ele pergunta se eles têm alguma solicitação com relação ao pagamento. E eles dizem que, enquanto puderem viver, não tem nenhuma solicitação. Para que todos saibam, essa é a última coisa que se deve dizer a um empregador em uma entrevista de emprego. Entrevista. Depois disso, ele pergunta se eles têm algum pedido. E Li Ling pergunta a Ryoma se ele sabe de alguma hospedagem barata para os dois ficarem, já que eles não têm muito dinheiro. Ryoma revela que não construíram dormitórios para que trabalhem sem preocupações. Ryoma diz que parecem fortes e pergunta sobre as armas escondidas. Fei e Li Ling ficam surpresos por ele notar as armas e revelam que eram assassinos de outro país. Mas seu mestre perdeu uma guerra e eles perderam tudo. Então, decidiram fugir e se mudar para cá. No caminho, abriram mão de todo o dinheiro para subornar os guardas. Começaram a trabalhar nas minas, mas após um acidente,
a perna de Fase se machucou e ele perdeu o emprego. Ryoma anota e diz que confia neles, pois o mestre da guilda os trouxe. Ele os contrata como guarda-costas para emergências. Depois, todos vão para a loja e os novos funcionários percebem como é bonita e movimentada. Entram na loja e Ryoma os apresenta aos gerentes. Em seguida, começam a atender os clientes. Fei ajuda no balcão conversando e recolhendo roupas sujas, enquanto Li Ling carrega sacos de roupas limpas. Isso ajuda a loja a lidar com a correria da noite. E Ryoma pede aos gerentes que calculem as vendas do dia. Após fechar a loja, Ryoma pede a Fei e Li Ling que o acompanhem. Leva-as à área de descanso e cura a perna de Fei com seus slimes. Ele afirma que é seu dever como proprietário garantir a saúde dos funcionários. As duas agradecem pela generosidade, e Ryoma mostra os dormitórios, ficando animadas com os quartos mobiliados. Depois, Carla entrega a Ryoma o resumo do dia, e ele nota que ganharam mais que no primeiro dia. Os gerentes sugerem que Ryoma pense na possibilidade de abrir mais filiais em outras cidades, mas Ryoma acredita que ainda é cedo demais para essa expansão. Eles também têm um dia extremamente ocupado no terceiro dia, e Ryoma contribui preparando uma pizza e outros pratos para o almoço de todos. No final do dia, eles conseguem vendas 1,5 vezes maiores do que no dia anterior. Após trabalhar em tempo integral durante todo o dia, mesmo depois do fechamento, Ryoma considera seriamente a possibilidade de contratar ainda mais funcionários, além de um chefe, para oferecer apoio na loja. Ele vai à guilda dos mercadores e conversa com Glisela. Ela promete preparar os candidatos em breve, e eles encerram o dia. No dia seguinte, Ryoma visita a guilda e contrata 3 novos recrutas. Elas se chamam Fina, U, Maria e Jane, todas da mesma aldeia. Além disso, Ryoma contrata uma cozinheira chamada Selma, que trabalhava em uma pousada. Vendo esse crescimento, Glisela sugere que Ryoma abra uma nova filial, mas ele insiste que ainda é cedo. Depois, todos retornam à loja e trabalham em turnos justos. Assim, uma semana se passa desde que Ryoma abriu a loja, e eles lucram bastante. Ele percebe que não precisa mais ficar na loja o tempo todo, e pode se dedicar a ser aventureiro e criar mais produtos para vender na Morgan Trading Company. Em um certo dia, Serge solicita a Ryoma que vá até seu escritório para discutir uma proposta comercial detalhada. Ele menciona que, atualmente, Ryoma está fornecendo a eles uma quantidade constante e confiável de lingotes de ferro, assim como fios de limo pegajoso. Além disso, Serge expressa o desejo de que Ryoma também lhes forneça uma quantidade significativa de tecidos impermeáveis. Serge então explica que a temporada de surto de Hansgrel está se aproximando, e muitos aventureiros vão até o lago para caçá-las, em busca de suas peles e órgãos, que são componentes valiosos na fabricação de armaduras e medicamentos. Por isso, roupas impermeáveis e perneiras serão populares. Ele vê uma grande oportunidade de vender o tecido impermeável de Ryoma. Depois, Ryoma faz um experimento com uma gosma limpa, alimentando-a com ferro puro para que evolua para uma gosma de metal. Em seguida, ele vai às minas perto de Elíria, para produzir em massa o tecido à prova d'água com seus slimes verdes pegajosos. Enquanto isso, Elíria toca violino para atrair um pássaro limer no próximo surto e domesticá-lo. Enquanto aguarda a cura do tecido, Ryoma cria bonecos de argila com magia e habilidade manual, e os entrega a Elíria. Depois, ele faz muitos para toda a família Reinhardt e os presenteia. Reinhardt sugere que Elíria leve os bonecos à escola, e pede a Ryoma que faça um de si mesmo para ela levar também. Todos sabemos o que isso significa. Depois, ele segue sua rotina. Faz tecido à prova d'água, treina slimes, e faz check-in na loja. Seu slime experimental evolui para slime de ferro, pois comeu ferro puro, diferente do slime de metal. Um dia, vê os funcionários reunidos em uma mesa e pergunta o que ocorre. Carla revela que eles conseguiram alguns contratos importantes e agora estão obtendo muitos lucros. Essa é uma notícia muito feliz para todos eles. Ryoma agradece a todos pelo trabalho árduo, e nesse momento, ele se dá conta de que nunca lhes deu férias. Ele pensa em sua vida passada e pede desculpas a eles, dizendo que fecharão a loja por um dia toda semana, e todos terão férias programadas. Ao ouvirem isso, todos os funcionários ficam extremamente felizes, e agradecem a Ryoma por sua generosidade e por manter um negócio justo. Práticas. Após resolver isso, Ryoma vai à guilda dos aventureiros para pegar trabalhos e subir de classificação. A recepcionista informa sobre um grupo chamado Peer of Sikun. Eles capturaram um slime raro e tentaram vendê-lo à guilda dos domadores, mas a guilda recusou. Se Ryoma estiver interessado, ele pode procurá-los e ver se o slime lhe interessa, já que ele adora slimes. Ele for. Ryoma imediatamente vai ao encontro do Peer of Sikun e pergunta sobre a gosma. Um dos membros bêbados do grupo está se sentindo muito mal devido à má sorte e começa a atacar Ryoma, dizendo que ele está ali para zombar dele. No entanto, seus companheiros rapidamente o seguram e o levam embora. Logo depois, o líder do grupo, Shin, pergunta qual é a relação dele com eles. Ryoma revela que está ali para ver a gosma rara que eles capturaram, e se for algo que ele ainda não tem, ele pretende comprá-la deles por um preço elevado. Ouvir isso os deixa felizes, e eles mostram a Ryoma o fluido vermelho escuro parecido com o lodo que pegaram. Ryoma percebe que é uma espécie nova e compra por 2 moedas de ouro.
Eles agradecem e dizem que vieram de outra cidade com o lodo, esperando que uma espécie rara valesse um bom preço. Ryoma então dá uma dica sobre a epidemia de sapos grell que está por vir, e diz que se eles, ao se registrarem na guilda, podem caçar e ganhar ouro. Todos agradecem Ryoma, e perguntam se podem ajudar. Ele pede que visitem sua lavanderia quando precisarem lavar água. Depois, Ryoma leva a gosma às minas e faz um contrato. É uma gosma sanguinária com habilidade de vampirismo, se alimenta de sangue e é útil para limpar cadáveres de monstros. Ele leva a gosma para sua família e volta à loja. Enquanto isso, os deuses o observam de seu reino, tomando chá de boba e felizes por ele e sua nova vida.